envolve o que eu chamo de a volta dos que não foram. Então vamos lá. O que é que ele diz aí na questão? Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado, peço desculpas, eu esqueci de destacar, mas é esse aqui, ó. É esse carinha aqui. Beleza? No excerto acima, não tenha se mantido com adequação à norma culta. Não, espera aí, deixa eu ler de novo. Assinale a alternativa em que a alteração do segmento sublinhado no excerto acima não tenha sido mantida com adequação à norma culta. Ele quer errada. Não leve em conta as alterações de sentido. Isso aqui é muito comum nas provas de AIDECAN. Agora preste muita atenção no seguinte. Quando você na sua prova observa o quê? Deixa eu colocar assim, ó. Quando você na sua prova, a questão é de regência, a questão é de crase, é de pronomes. Se você observar esses caras aqui, ó, nas alternativas, o que, o qual, a qual, quem, cujo, onde. Se vocês observarem, é porque a cobrança em cima desses caras aqui vai ser se eles vão ser precedidos por preposição. É possível que eles sejam antecedidos por preposição, certo? Antes deles haja uma preposição. Então, quando você olha na questão, olha o que ele fala aqui, ó. De cujas, em cujas, de cujas, com cujas, a cujo. O que é que eu vou fazer, Edson, para identificar se essa preposição está corretamente empregada? Então, o que é que eu vou fazer? Para saber se essa preposição está bem empregada ou não, eu vou observar, claro, o contexto em que esses caras estão empregados. Vou olhar na frente do relativo. Vou observar verbo ou nome. E aí eu analiso o seguinte. Eu pego esse verbo e nome e eu tento identificar. Tento não. Eu vou identificar se ele exige preposição. Então, as preposições a, de, por, em, com, contra, certo? Eu vou observar. Se ele exigir preposição, ó, a preposição volta. A preposição vai voltar. Então, quando a preposição volta, vamos imaginar que a preposição é a, aí vai ficar porque, vai ficar por quem, por cujo, por onde. Se for a, desculpa. A que, ao qual, a qual, a quem, a cujo, aonde. Entendeu? Então, se você diz assim, ó, a IDECAN, que tanto luto. Ó, então, para você observar se aqui vai ter ou não preposição, você observa a IDECAN e tanto luto. Neste exemplo aqui, o lutar, ele rege contra. Ou seja, você luta contra a IDECAN. Então, o correto aqui seria, olha que estranho, contra que? A IDECAN, contra que tanto luto? Agora, vamos observar que a frase fosse a vaga... Opa, vamos imaginar que a frase fosse a vaga que tanto luto. Olha a diferença. Você luta contra a vaga? Não, você luta por ela. Então, se você luta por, aí já é uma outra história aqui, ó. A vaga, por que tanto luto? Eu ficar atento com esses caras, o qual e a qual poderá ocorrer o processo de fusão. Então, se você diz assim, ó, a mulher a qual confio, há um erro aí, visto que quem confia, confia em. O que é que vai acontecer? A preposição vai voltar.
Quando ela volta, ela vai se juntar aqui, ó, e vai ficar na qual. Então, o que é o na qual? É o em mais a qual. Então, tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Beleza? Se você pega, por exemplo, o bairro, passo que moram, tá errado. Porque quem mora, mora em. Então, como é que fica? Em que? O bairro em que moro. Beleza? Então, numa questão como essa aqui, eu vou observar. Ó, a preposição que está aqui, ó, a quem, ela vem de recorriam, ó. Ó, muitas garotas recorriam, ó. Muitas garotas recorriam, ó, recorriam a algo. Recorriam a alguém. Então, há o quê, ó? Há uma exigência. Por isso que essa preposição ela foi usada aqui, ó. Por isso que ela foi usada aqui. Tá bom? Então, o que é que vocês vão observar? Ó, com vem de quem? Conviviam. As garotas conviviam. Quem convive, convive com. A cujo sucesso, ó, visavam. Aí vem para a regência. Visavam estar no sentido de desejar. Rege o quê, ó? Rege a. Então tá ok aí a letra E. Apologia, gente, cuidado. Apologia rege de. E não há. Olha aí, ó. E cujas ideologias faziam apologia. Né, ó? É apologia rege de. Bom? Imiscuíam, nunca tinha ouvido falar nesse verbo. Isso aqui é o mais comum, ele colocar um verbo que você não conheça. Só que aí eu tenho a letra A. Qual é o problema da letra A? É porque se você pegar o verbo esquecer e você de cara fizer a pergunta, você vai analisar assim: quem esquece, esquece de. E aí rege a preposição de. Isso é um erro que eu vou explicar para vocês agora. Que é o quê? Que é exatamente, gente, a regência desses verbos aqui, ó. Lembrar, esquecer e recordar. Sabe por quê? Porque esses verbos eles podem ser empregados de duas maneiras, como transitivos diretos e como transitivos indiretos. Olha que interessante. O que é transitivo direto, professor? Vai ser empregado sem preposição. O que é indireto? Vai ser empregado com preposição. Aí como é que eu vou saber? É só você observar uma coisa que vai mudar a sua análise. Que é o quê? Quando ele for empregado sem preposição, ele vai ser empregado sem pronome. Se ele for empregado com preposição de, ele vai ser empregado com pronome. Então, essa forma aqui vai dizer que é a forma pronominal. Pronominal, ou seja, vai ser acompanhada de um desses pronomes aqui, ó. Me, ti, si, nos e vos. Então, qual é a lógica? A lógica é bem simples. Sem preposição, sem pronome. Com preposição, com pronome. Certo? Aí você vai usar qual ideia? Para ter pronome, tem que ter preposição. Para ter pronome, tem que ter preposição. Ó, para ter pronome, tem que ter preposição. Beleza? Essa é a análise que você vai fazer. Como assim, Edson? Ó, eu falo para vocês, ó. Se eu digo para vocês, lembrei o passado, tá ok. Por que, Edson? Porque essa forma aqui é a forma 1, ó. Lembrei o passado, ó. Está sem pronome, logo está sem preposição. Uma vez que eu acrescente o pronome, e aí eu fale lembrei-me, aí já muda a história. Porque com o pronome
com preposição. E aí você lembra, para ter pronome tem que ter preposição. E aí a construção vai ser essa, ó. Lembrei-me do passado. Então existem duas formas de você falar a mesma palavra. Tem pronome sem preposição, com pronome com preposição, ó. Então aqui vai ser, ó, com pronome com preposição. Entendido? Então quando você vem para cá, ó, ele usou a preposição, mas cadê o pronome? Cadê o pronome? Então o correto seria, ó, de cujas ideias muitas garotas se esqueci. Com pronome, com preposição. Ou eu poderia também falar cujas garotas esqueciam. Como esqueciam? Como? Sem o pronome e sem a preposição. Então eu tenho que lembrar. É um caso típico, gente. Lembrar, esquecer, recordar, eu vou empregar a regrinha. Eu vou empregar a regrinha do tudo ou nada, né? Ó, regrinha do tudo, com pronome com preposição. Regra do nada, sem pronome sem preposição. Certo? Agora eu queria que vocês me respondessem aí no chat. Respondam para mim, gente, a seguinte pergunta. Todos vocês têm que votar. Eu falo assim, ó. Esqueci. Peraí. Ó. E aí? Letra A ou letra B a resposta? Esqueci que era feriado ou esqueci de que era feriado? A maioria das pessoas, deixa eu ver aí o que é que vocês vão responder. A maioria das pessoas vão marcar de quê? Porque vem a ideia, gente, quem esquece, esquece de, né? Ó, isso mesmo, letra A. Esqueci que era feriado. Por quê? Aqui eu aplico o quê? Regra 1. Sem pronome, sem preposição. Se eu acrescentar aqui, ó, esqueci-me, aí sim, ó, esqueci-me de quê, ó? Vendo, ó? Aí sim. Muito bom. Muito bom. Então, ok, finalizamos aí a questão 3. Não tem ocorrido, ó, letra A é a resposta.